Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui, né? Nós estamos chegando aí a um fim de um ciclo, e a nossa vida é feita de ciclos, né? Ciclos abrem, ciclos fecham, e nós precisamos persistir na caminhada, né? Por isso que a Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. E até nós chegarmos a esse fim, nós passaremos por muitos desafios, por muitas estações, e certamente o concurso do Ministério Público, neste domingo, será um deles, né? Eu estou muito feliz por estar aqui. Às vezes, sabe, eu sumo, não é por, não é por desorganização ou falta de responsabilidade mesmo, é porque hoje eu tenho muitas demandas, muitas. E às vezes, quando eu chego à noite na minha casa, eu penso em que vou descansar, eu vou resolver outras demandas. Mas isso não quer dizer também que eu coloquei o curso em segundo plano. Não, não é isso. Não é nessa perspectiva. Tanto é que eu estou aqui agora. Não poderia não ministrar a minha última aula na semana do concurso, né? Pelo amor de Deus. Eu não... Mas é isso, tá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E eu preciso de que o compartilhamento de tela seja liberado para mim, Hugo. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. O Hugo fica falando aí que eu bebo vinho, eu bebo uma taça, no máximo duas, que eu fico logo tonto. É só pela fineza mesmo. Eu não sou um alcoólatra, não, tá? Ai, olha, o Hugo é um ícone. É isso que o professor Joelso falou, gente, é muito interessante, porque, na verdade, nesse momento de muita informação, de muita coisa, se a gente não tiver também uma educação, pessoal, até mesmo para acessar a informação, a gente fica muito esgotado, né? Tente parar um pouquinho, às vezes, no celular e dar um tempo para você para perceber o quanto isso faz uma diferença enorme, né? E principalmente nessa semana que antecede a prova, é fundamental que você também tenha essa capacidade de uma parada para respirar, para se organizar, fazer uma atividade física e tal. Que, gente, eu já fiz muito concurso. E se eu contar as histórias de concurso para vocês vão rir, mas a gente pensa que é besteira, mas isso lá na hora da prova faz uma diferença estúpida, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Fica à vontade, Joelson. E professor Hugo, tá aparecendo na minha tela? Sim, tá ok. Ok, gente, ao decorrer das nossas aulas, eu sempre compartilhei com vocês o fato de que é preciso nós colocarmos repertórios, né? O que são esses repertórios? São essas informações extratextuais que nós trazemos das diversas áreas do conhecimento, dos diversos veículos de comunicação, das diversas esferas sociais para dentro do texto. O repertório sociocultural, ele se tornou uma estratégia argumentativa que pontua, que traz uma pontuação mais elevada aos candidatos. Então, volto a dizer, um candidato que faz uma série de afirmações e argumenta e não tem repertório, e um candidato que faz uma série de afirmações e argumenta e apresenta repertório, com certeza, o candidato que apresenta esse repertório, ele tem fundamentação. É essa fundamentação que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu trouxe para vocês aqui alguns dados estatísticos, algumas citações, alguns artigos da Constituição Federal, algumas leis, alguns exemplos de introduções, para que você anote aí, para que você faça um print da tela, para que você não esqueça, para que no dia da sua prova, esses insights sejam criados e gerados no seu consciente, para que tudo esteja no seu devido lugar. Tá bom? Eu não gosto desse termo repertórios coringas, né? Eu acho isso muito Ctrl-C, Ctrl-V. O tema da nossa aula de hoje é repertórios estratégicos, ou seja, é uma informação que você pode linkar para qualquer eixo temático, sabe? O nosso objetivo do curso foi cercar
todos os possíveis eixos temáticos que a redação domingo poderá cobrar. Olha, por exemplo, antes de eu estar aqui na aula online, eu entrei despropositalmente no site do Ministério Público. Assim, não foi intencional. É incrível, gente. Todas as notícias, todas as enquetes, elas giram em torno de alguns eixos temáticos específicos. Será que você tem repertório, caso o tema da redação seja violência sexual infanto-juvenil? Será se você tem repertório suficiente para argumentar sobre persistência da violência contra a mulher? De novo, violência contra a mulher? Sim, de novo, violência contra a mulher. Infelizmente, a figura feminina é protagonista dos diversos tipos de violência no Brasil e no mundo. Então, já pensou o tema de domingo cair novamente no público feminino? E se o tema de domingo for envolvendo um eixo meio ambiente e sustentabilidade? Será que você vai ter um empoderamento argumentativo para conseguir escrever um texto de 30 linhas? Você precisa se perguntar isso. Isso é muito importante. Você precisa se perguntar agora. Eu tenho repertório, eu tenho estratégia argumentativa para esse eixo temático? Para aquele eixo temático? Se a sua resposta for sim, ótimo. Agora, se a sua resposta for não, você precisa pensar sobre isso, tá bom? Então, a questão é, não vai faltar repertório para você. Eu preciso de que tu agora abras, né, a tua mente para conseguir criar alguns insights aqui. Eu não quero que você fique anotando, eu preciso de que você anote aquilo que é importante para ti. Aquilo que tu achas que vai te ajudar no dia da prova. Eu quero que você anote. Ou bata um print aí. Tá bom? Então, vamos lá. Repertórios estratégicos. O primeiro repertório estratégico que eu tenho, que eu quero me... é o artigo 3º. Gente, só o artigo 3º é suficiente para começar uma introdução. Dentro do artigo 3º tem esses tópicos aí, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Então, eu posso mencionar o artigo 3º falando sobre desenvolvimento nacional e citar que os garimpos ilegais impedem a garantia desse desenvolvimento nacional. Você está conseguindo entender? Eu posso citar erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, mas eu posso fazer uma contraposição do trabalho infantil, do trabalho análogo à escravidão na Amazônia. Você está conseguindo entender? Então, o artigo 3º, ele é muito precioso para nós. Gente, a Constituição Federal... Quem mandou você jogar? A Constituição Tô Federal... mandando sair, é para sair. Eita, ao vivo é assim. A Constituição Federal, ela é a maior ordem jurídica do Brasil. É a nossa Constituição cidadã. Então, lá, eu penso em que vocês precisam começar a introdução. Joel, eu desativei teu som sem querer. Eu penso em que todos nós precisamos começar a introdução citando a Constituição Federal, porque isso já traz logo uma certa seriedade ao texto. Isso chama a atenção do corretor. Começar um texto citando aí a Constituição Federal. Tá bom? Então, temos o artigo 3º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade. Será se o Brasil, a nação brasileira, está vivendo na prática esse artigo em se tratando de preconceito? E a homofobia? E a bifobia? Né? E a transfobia? E a lesbofobia? Hoje, essa semana, eu vi nas redes sociais a sorofobia, que é a aversão, né, da sociedade em relação às pessoas que são que têm AIDS, né? Então, eu penso em que o artigo 3º é um fragmento tão produtivo e que vocês podem citar
e, em seguida, fazer uma contraposição e citar logo o tema. Eu acho que a palavra-chave do artigo 3º, eu penso que é desigualdades sociais e regionais. Se a temática, que é um problema social, vier de contra em relação a desenvolvimento nacional, se proporcionar desigualdade social e regional, alguma disparidade, alguma segregação, alguma discriminação, você pode citar o artigo 3º. Mas também nós temos o artigo 5º. Né? Joelson, isso que você falou é tão importante que o Ministério Público está promovendo uma pós-graduação na UFPA, que inclusive eu faço essa pós-graduação, que o que está sendo muito colocado nessa pós é essa desigualdade regional, sabe? Essa visão de prestigiar muito o que vem de fora e pouco o que tem aqui dentro. Isso é um ponto importante, e é importante que o Ministério Público ele valorize, porque ele é o defensor da sociedade, cada vez mais e proteja os nossos bens, o nosso patrimônio que existe aqui. Então, esse artigo ele cai como uma luva, entende? A gente começa costurando os nossos textos lá na pós por aqui, pelo artigo 3º, inciso 3. Né? Existe esse projeto estratégico da MP, entendeu? Porque a gente é regionalmente dominado pelos países do Sul e Sudeste, em termos de orçamento e outras situações. Então, só essa observação aí. Perfeito, professor. Então, fica a dica, tá? Eu tenho também o artigo 5º, e o artigo 5º já é mais direto, né? Todos são iguais perante a lei. Olha aí, todos são iguais perante a lei. Deixa eu só corroborar algo aqui. Professor, eu preciso citar na íntegra a lei? Não! Você não precisa citar na íntegra. Você pode colocar assim, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Contudo, essa prerrogativa, essa garantia, essa premissa não é uma realidade na nação no que diz respeito à violência cometida às pessoas da comunidade LGBTQIA+, no Brasil. É uma coisa tão simples. É muito simples. Olha aí o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí o artigo continua. Tá bom? Esse artigo aqui, 5º, ele é muito citado quando algumas bancas trabalham temáticas sobre movimento imigratório, né? Xenofobia, enfim. Então, fica a dica aí em relação ao artigo 5º. E nós temos o artigo 6º, né? Eu penso em que o artigo 6º ele é o mais completo. Ele perpassa aí por todos os eixos sociais. São direitos sociais. Olha, são direitos sociais, tudo no plural. É porque, a partir daí, ele começa a elencar educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Olha aí o artigo 6º, para nós citarmos sobre abuso e violência sexual a crianças e adolescentes no Brasil. Está muito em voga isso. Está muito em debate essa pauta. E eu não vou me assustar se o tema for sobre o público infanto-juvenil. Lembrando que infanto-juvenil é escrito junto sem hífen. A assistência aos desamparados. Olha os moradores de rua aí. Olha as pessoas com deficiência física na forma desta Constituição. Então, não tenho repertório. Cite aí o artigo 6º, que a gente não acredita. É impossível o tema da redação de domingo não ter relação alguma com algum eixo social. E qual é o tripé social mais importante? Educação, saúde e segurança. É o tripé mais importante de todas as políticas públicas, de todas
todas as políticas de governo, as políticas públicas, todas as discussões do mundo todo. Educação, saúde e segurança. E agora, meio ambiente. Tá bom? Então, eu citei para vocês artigo 3º, artigo 5º e artigo 6º. Aqui, esses artigos, eles já trabalham de forma bem geral e você já pode começar citando na introdução. Deixa eu dar outra... Ah, tá, falando. Professor, eu preciso citar o artigo na íntegra, abre aspas, fecha aspas. Não! Você pode fazer uma citação indireta. Nem todos têm uma cognição indelével para gravar tudo. Nem todo mundo tem essa habilidade mental. Então, faça aí uma citação indireta. Mas pode ser citação indireta mesmo. Talvez você não consiga usar as palavras-chave da lei na íntegra, mas você pode fazer uma paráfrase, você pode fazer uma leitura e colocar aí. Segundo o artigo 3º, vírgula, segundo o artigo 5º, vírgula, de acordo com o artigo 6º, vírgula, consoante ao artigo 3º, vírgula, conforme o artigo 5º, vírgula. Tá bom? Sempre colocando aí uma conjunção ou uma locução conjuntiva de conformidade. Quais são as locuções conjuntivas e as conjunções de conformidade? De acordo com, consoante, conforme, segundo, a partir. A gente tem que colocar aí esses elementos coesivos para nós apresentarmos aí uma citação. Não só a citação, né, gente? Um autor, uma pesquisa, um levantamento estatístico. Cada caso é um caso. E aqui nós temos o artigo 225, que vai falar justamente sobre o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Coletividade é o cidadão. Então, por exemplo, se o tema for meio ambiente, um argumento seu pode ser o descaso da população e o outro argumento a ineficiência estatal, ou a ineficiência das esferas públicas, das instâncias governamentais. Então, esse artigo 225 aqui, ele não aborda somente a parcela governamental, a esfera pública, mas também a coletividade, ou seja, eu e você. Então, bora ler novamente aqui. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Novamente, defendê-lo quem? O meio ambiente. Preservá-lo. Esse lo aí é o quê? É um pronome oblíquo, é um objeto direto que retoma a palavra meio ambiente. Então, gravem aí. Artigo 225 da Constituição Federal. Todas as vezes em que vocês forem escrever a palavra Constituição Federal, Carta Magna, Constituição Cidadã, pelo amor de Deus, escrevam com letra maiúscula as iniciais. No caso, C e o F. A palavra artigo não precisa ser citada com letra maiúscula. Deve ser citada com letra minúscula. Tá bom? Constituição Federal, Constituição Cidadã, Carta Magna, são substantivos próprios e devem ser grafados com letra maiúscula. E você que escreve com letra de forma, deixe aí o C maior em relação às outras letras e deixe aí o F maior em relação às outras letras. Tá bom? Vamos lá. Eu acho importante nós falarmos sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que há 1 ano ou há 2 anos, não me recordo, completou 30 anos essa lei no Brasil. 30 anos. E eu acho importante nós, pelo menos, pincelarmos aí a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E pode ser também usado como repertório sociocultural. Olha, e aqui, claro, né, gente, quando a gente fala de uma lei, nós estamos falando de um conjunto de prerrogativas. Não dá para a gente mostrar aqui os pontos mais importantes, porque são muitos.
Mas aqui eu escolhi o artigo 7º da lei, que diz assim: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. Ah, professor, eu não sei o artigo específico da lei 8.069. Você pode só colocar segundo ECA. Lembrando que ECA é uma sigla. As 3 letras têm que ser grafadas com letra maiúscula. Então, segundo ECA, crianças e adolescentes têm direito à proteção integral. Isso já é um repertório, isso já é uma estratégia que você pode citar, seja na introdução, seja no primeiro parágrafo de desenvolvimento, seja no segundo, tá bom? Gente, lugar de repertório não é na conclusão. Esse negócio de fechar a redação com frase de efeito, esse negócio pelo amor de Deus, essa coisa do passado. A gente não faz mais isso. Para com isso. Não há necessidade de fechar texto com frase de efeito, com uma frase de um pensador, com uma frase de um teórico, com a frase de... Não, para com isso. Não há necessidade disso. Repertório, lei, citação direta ou indireta, devem ser mencionados e colocados ao longo dos 3 primeiros parágrafos do texto. Introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento e segundo parágrafo de desenvolvimento. Tá bom? Então, olha lá o que diz o artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O abuso sexual, a violência sexual, o trabalho infantil, a exposição de imagem do menor, a pedofilia no meio cibernético, nas redes sociais, no mundo virtual. Tudo isso contraria um desenvolvimento sadio e harmonioso. E outra coisa, gente, cuidado, suponhamos que o tema seja crianças e adolescentes. No texto, você sempre tem que retomar essas 2 palavras-chave. A gente não pode focar só em criança, 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 criança. É criança e adolescente. Não é só criança. E não é só também adolescente. Nós precisamos ver estratégias aí que englobem esses 2 públicos, criança e adolescente. Porque se você falar só de criança, 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 você vai perder ponto no seu primeiro tópico, que é a argumentação. O tema não é só criança, o tema é criança e adolescente. O tema é público infanto-juvenil. Então, já envolve aí 2 nichos. Precisamos ter cuidado com isso. E aí, eu trago para vocês agora o artigo 231, que diz assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Eu quero fazer uma afirmação aqui importante. Redação de concurso público não segue o que a gente chama de temas diplomáticos. Vocês nunca verão um tema em relação a indígenas no Enem, por exemplo. Primeiro que quem faz o Enem é o INEP. E o INEP, por mais que se afirme ser um órgão independente do MEC, ele está interligado. Então, temas polêmicos não são cobrados. Quando eu falo de tema polêmico, estou falando de aborto, legalização das drogas, eutanásia, casamento gay, indígenas. Estão entendendo? Agora, concurso público, queridos, cai sim. Cai tema polêmico, sim. E indígenas é um tema polêmico. Outra coisa, não mencione a palavra índio. Mencione aí povos originários, né? Comunidades tradicionais. Não mencione a palavra índio, porque
Índio é um termo hoje visto de uma forma pejorativa. Então, acho que é bom evitar. Tá bom? Agora, caso você ponha, você não vai perder ponto, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu me lembro uma vez que eu estava participando de uma banca de correção e o tema da banca era sobre as pessoas com deficiência auditiva. E aí gerou, no outro dia da prova, gerou uma confusão nas redes sociais, dizendo que quem falasse portador de deficiência ia zerar o texto, porque portador de deficiência é uma coisa, pessoa com deficiência é outra coisa. Sabe essas discussões desnecessárias? Que esse povo que não tem o que fazer na rede social fica criando enquete desnecessária, povo tudo doido. Basicamente é isso. Então, você não vai ser penalizado porque você colocou índio, tá bom? Mas é bom evitar. Põe indígena, como o povo do vestibular diz, os aborígenes, os autóctones. O povo viaja, né? Mas aí tem alguns sinônimos aí para falar de indígenas, tá bom? Então, nós temos aí o artigo 231 e caso a temática seja esta, em relação aos povos indígenas, você pode citar o artigo 231 da Constituição Federal. Gente, já falei muita coisa até aqui. Alguma pergunta? Façam-na. Caso haja, fiquem à vontade. Bora lá, um minutinho. Pelo jeito, não, né? Não há nenhuma indagação, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida a respeito de tudo isso que já foi mencionado aqui. Vamos continuar. Bora lá. Aqui, eu trago para vocês uma fala de uma menina que está abalando o mundo. Ela se chama Greta Thunberg. A Greta Thunberg, ela já foi até citada em texto motivador de grandes vestibulares nacionais, como a FUVEST. Tá bom? Então, quem é a Greta Thunberg? É uma adolescente. Hoje ela já deve estar uma jovem, já, sueca, que decidiu faltava aula, para ir para frente do parlamento, protestar, fazer protesto contra a inércia das esferas governamentais quanto às questões de mudanças climáticas e às questões do meio ambiente. E ela reverberou assim, foi ovacionada, e hoje ela é convidada pelo mundo inteiro para participar de grandes discussões que envolvem meio ambiente, mudança climática, aquecimento global. Então, vocês podem citar a Greta Thunberg. Olha o que ela diz aqui sobre o Brasil. É preciso proteger a Amazônia. E os povos indígenas defendem. Já pensou você colocar aí uma citação? Greta Thunberg, ativista ambiental, afirma, abre 2 pontos, abre aspas, é preciso proteger a Amazônia e os povos indígenas, fecha aspas, ponto continuativo. Certamente, a fala da ativista, olha aí, como isso traz assim uma... Gente, o seu texto, ele não precisa ser o mais perfeito. Sabe, um texto padrão tá longe de ser um texto perfeito. O seu texto, ele precisa ser um texto padrão, mas ao mesmo tempo diferente. Sabe? Quando você cita essa estratégia diferente, como Greta Thunberg, eu posso colocar a minha cara a tapa. O teu concorrente não vai mencionar isso. O teu concorrente não vai mencionar isso. Eu vou além. Não é nem uma profecia, é a realidade mesmo. O teu concorrente vai interpretar todos os dados estatísticos e todas as informações referentes no texto motivador. Ele vai pensar que ele vai estar abalando. Não, eu vou parafrasear o texto motivador, porque o professor X da internet, a professora Y do YouTube, diz que a gente pode parafrasear as informações que estão no texto motivador na coletânea.
Deixa isso para o concorrente. Deixa ele pensar nessa possibilidade. Sabe, quando você encontrar com um concorrente de falar isso, não, redação, redação é moleza. É só ler a coletânea e interpretar, falar com outras palavras. Aí tu vai falar assim, nossa, tu és o cara mesmo, né? Eu sou assim, sabe, quando eu me deparo com uma pessoa que quer mostrar que sabe e no fundo não sabe nada, eu elevo muito mais a autoestima dela. Meu Deus, é verdade isso? Isso mesmo, é perfeito. Continue assim, você vai longe. Nem bata a cabeça com isso. O problema é que as pessoas elas não tratam com seriedade a redação, porque redação é uma área de conhecimento. Hoje é a redação que aprova e desaprova, que sobe nota e que baixa nota. É incrível isso, né? Como essa área de conhecimento se tornou tão valorizada em relação a todos os certames, aos vestibulares e aos concursos públicos e militares do Brasil e do mundo, tá bom? É preciso proteger a Amazônia e os povos indígenas, a Greta Thunberg, tá? Bora parar aqui um pouquinho para responder as perguntas? Acho pertinente parar. Quais sinônimos para se referir ao Ministério Público? Olha, em Nazaré, sabe, haverá algumas palavras que serão inevitáveis, tá bom? Por exemplo, se vier Ministério Público no tema da proposta, você vai ter que citar o Ministério Público aí ao longo do texto inteiro, pelo menos uma vez em cada parágrafo, né? E isso se torna inevitável, mas você pode colocar essa repartição, você pode colocar essa instituição, essa entidade, essa instância. O teu corretor vai entender que entidade, que instituição, que instância são palavras sinônimas para se referir ao órgão. Órgão é outro sinônimo que também pode ser citado. Professor, caso coloque ECA, preciso descrever o significado da sigla? Não, Cleia. Todo mundo sabe o que é ECA. Agora, se você quiser colocar ECA, abre parêntese, Estatuto da Criança e do Adolescente, fecha parêntese, para ganhar mais linha, você pode fazer. Cada caso é um caso, né? Agora, se você tem argumentação suficiente, você não vai precisar abrir um parêntese para escrever por extenso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque todo mundo sabe o que é MEC, o que é CPF, o que é RG, o que é IBGE, o que é ONU, tá bom? Professor, por favor, dê algumas dicas de sinônimos, por exemplo, caso o tema seja relacionado a crianças e adolescentes. Olha, crianças e adolescentes pode ser infantes, pueris, infantes, pueris, público infanto-juvenil, parcela populacional, tá bom? Todas essas palavras retomam esses dois vocábulos, criança e adolescente. Marcos, então não é obrigatório descrever as siglas, não é obrigatório descrever as siglas conhecidas. Agora, se você, por exemplo, colocar uma sigla, Denatran, nem todo mundo sabe o que é Denatran. Nem todo mundo sabe o que é Denatran. O povo sabe o que é Detran. E Denatran, que é Departamento Nacional de Trânsito. Então, em siglas que não são conhecidas, é necessário, sim, mencioná-las. Abre um parêntese ou coloca a frase por extenso em dois travessões, assim. Ou dois parênteses. Mas você precisa pôr. É obrigatório, porque já pensou o seu corretor ler um texto e o corretor ficar bem assim, de acordo com a IMPECF. De acordo com a IMPECF. IMPECF? O que é isso, mano? O que é isso, hein? IMPECF? É interessante colocar do lado, em parênteses. Uma professora disse que é melhor não, porque nem todos os corretores saberão o que significa, já que não são do Ministério Público. Me entendi, Luciana. Essa fala aí.
Hugo, pronuncie isso aqui, que eu não sei o que é esse parquete. Não sei nem pronunciar isso. Olha, as minhas filhas estão aqui, vocês vão ouvir algumas vozes de crianças, né? Mas assim, gente, o parquet, ele é inadequado, entende? É uma expressão francesa, mas eu acho que ele cria uma situação meio que inadequada no texto, sabe, Joelson? Porque é uma palavra muito específica e às vezes o texto ele está com uma escrita bem objetiva, bem direta, e surge uma palavra parquet. Então fica uma leitura esquisita, entendeu? Eu já fiz algumas leituras de alguns textos dos nossos alunos e eu não sei como é que a gente pode expressar isso, mas você, como professor de língua portuguesa e redação, parece assim que perde um conteúdo semântico, sabe? Fica esquisito. É como se eu quisesse forçar a barra e inventar uma palavra para ficar bonito, sabe? Então, acho que é meio inadequado para o aluno usar, entendeu? Pode usar o defensor da lei, né? O defensor do interesse público primário, repartição, órgão, acho que fica mais adequado. Sim, sim. Obrigado, Hugo. Na verdade, gente, nós precisamos usar palavras do nosso vernáculo. O nosso vernáculo é a língua portuguesa. Até expressões latinas têm que ser evitadas. Pelo amor de Deus, não mencione isso. Não mencione, até porque o tema não pede isso. Tá? Essas expressões, esses jargões, na verdade, eles se referem a uma modalidade mais técnica. Aí você tem que pôr. Aí pode escrachar, como, por exemplo, uma peça da OAB. Não estamos falando de um texto técnico. Nós estamos falando de uma redação dissertativa, argumentativa de 30 linhas, que pede a norma padrão, não a norma rebuscada. Então, vamos evitar isso. Perfeita pergunta e perfeita resposta, Hugo. Muito obrigado. Vamos lá. Olha aqui, gente. Olha esse dado estatístico aqui do Correio Brasiliense. Sério, professor, que pode citar Correio Brasiliense na redação? Claro, gente. Claro que pode. Olha a data. Agora, em agosto. Desmatamento cresceu 28% no Cerrado e 7% na Amazônia em 2022. Tá bom? Então, essa notícia foi vinculada aonde? No Correio Brasiliense, de um dado do INPE. Por exemplo, nem todo mundo sabe o que é INPE. Até o teu corretor de redação. Então, por exemplo, se você for citar INPE, é interessante, sim, que você explique o que é INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pelo amor de Deus. Outra notícia. Gente, essa aqui, nós estamos diante de um outro eixo temático que pode ser cobrado na redação. Há 13 anos, no topo da lista, o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Esse dado foi divulgado em janeiro deste ano e a fonte é o Brasil de Fato. Então, pode colocar bem assim. De acordo com o Brasil de Fato, vírgula, conforme o veículo informacional Brasil de Fato, vírgula, segundo o site Brasil de Fato, vírgula, Brasil é o país que mais mata cidadãos trans no mundo. Então, isso aí é um repertório riquíssimo que deve, sim, ser mencionado. É importante, sim, ser mencionado. Tá bom? Bora dar continuidade aqui. Olha esse dado estatístico agora de julho do Repórter Brasil. Trabalho escravo em pomar, que abastecia líder em maçãs, acende alerta sobre condições na colheita do fruto. Fornecedor da agropecuária é autuado por submeter 80 trabalhadores a condições análogas à escravidão. Então, trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão pode ser um tema e você pode citar esse caso como exemplo. Você sabia que você pode citar exemplo na sua redação? Você pode citar um exemplo do seu argumento, um exemplo da sua discussão. Então, aí fica a dica, a fonte é Repórter Brasil e o dado agora foi de julho deste ano. Eu quero que vocês percebam que eu não estou dando quaisquer repertórios.
Nós estamos trabalhando aí em alguns eixos temáticos de atuação do Ministério Público no Estado do Pará. Teve outro caso hoje também no Estado. Qual é o caso, Luciana? Compartilha aí rapidamente, por favor. Olha, uma fonte também muito boa que as pessoas pouco citam é o portal de notícias da Globo, o G1, o portal de notícias da Record, o R7. Gente, são portais fidedignos. Claro, né? Que varia de emissora para emissora, uma deturpação aqui, uma deturpação ali, mas nosso objetivo só é a manchete mesmo, o título da notícia. Pode ser exemplo sobre trabalho análogo à escravidão de filme ou podcast? Claro, Marcelo. Você pode citar filme, você pode citar série, você pode citar documentário, você pode citar um podcast, fique à vontade, tá bom? Saiu no Jornal Liberal. Pera, Luciana, depois você coloca no grupo, meu amor, para todos verem, tá bom? Muito obrigado pelo compartilhamento. Coloque lá, não esqueça, é muito importante isso. Vamos lá, continuando. Agora, gente, a gente pode falar que o tema está batido, mas olha lá, gente, a Lei Maria da Penha completou 16 anos em agosto. Já pensou a tua banca? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda banca ela tem uma lista de leis que completam aniversário no ano. Isso é muito normal. É muito normal um tema de redação cair em cima de uma legislação especial. Isso é muito normal. Eu não estou dizendo que o tema de domingo é em cima de uma lei. Não estou falando isso. Mas, se for, não se assusta. Então, olha lá, Lei Maria da Penha completa 16 anos neste domingo, na primeira semana de agosto. Da onde é essa fonte? Agência Brasil. Bora ler aqui o lead da notícia. A lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa hoje, dia 7, de 16 anos. Para lembrar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é um ministério novo agora desse atual governo, né, lançou a campanha Agosto Lilás. O objetivo é promover ações de conscientização para o fim da violência contra a mulher, além de divulgar o canal de notícias de denúncias Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Então, fica a dica aí, caso você queira citar a lei, cite aí a lei 11.340, tá bom? Alguma pergunta? Exatamente, Marta, eu vi também. Incrível. Estão antenados, né? Estão acompanhando nas redes sociais. Estão vendo o site. Muito bem. Concurseiro diferente é assim. Isso mesmo, Marcelo. Eu acho que o Hugo vê todo dia. O Hugo está lá, né, gente? O Hugo está lá dentro. Ele sabe tudo. Ai, ai. Engraçado, né? Trabalhar numa instituição que trabalha com... que atua em grandes processos do Estado. É interessante. Vamos lá. Isso. Na verdade, Marcele, é uma sensação que nós temos mesmo de insegurança. E você se sentir assim é normal, mas não se permita ser vencida. Nós nos sentimos, parece, num quarto escuro, diante de tanta informação. A questão é, nós não precisamos saber todas as informações. Nós precisamos saber as informações estratégicas para cada eixo temático. Pois é, bate desespero. Eu imagino. Mas vai dar tudo certo. No final, eu quero dar um testemunho para vocês. Bora lá, continuando. Então, fica a dica aí, caso seja cobrado algum tema em relação à mulher. Gente, agora na prova da Polícia Civil caiu mulher. Teve uma questão discursiva lá que envolvia a Lei Maria da Penha. Era um estudo de caso. Claro, né? Que não vai cair um estudo de caso
na redação do MP. Mas olha o tema e a prova foi ano passado. Tá bom? Então fica a dica aí. Olha aqui essa frase. Se o tema for sobre educação, tá bom? Olha a frase da Malala aí, que ganhou o Prêmio Nobel de 2014. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Então fica a dica aí. É um repertório diferente para falar de educação, porque o povo só cita Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. Chega de Paulo Freire, mano. Tem muita frase que nem é do Paulo Freire, o povo inventa. Então, você pode citar aí a Malala. Ela é uma personalidade mundial. Também o Fantástico passou, com dados informativos, a quantidade de feminicídio em 2021 e o grande aumento. Meu Deus, 3.143 mil mulheres foram mortas vítimas de feminicídio. Perfeito, Marta. Você pode colocar assim, de acordo com uma reportagem exibida no programa Fantástico, Rede Globo de televisão, 3.143 mulheres no Brasil foram mortas, o que representa um problema na nação brasileira que requer discussão e solução. Tá bom? Obrigado, Marta. Perfeita contribuição. Vamos lá. Continuando. Aí, gente, eu quero dar uns exemplos aqui. Eu ministrei essa aula há um tempo e eu me lembrei assim, porque não vão achar infantil, tá? Pelo amor de Deus. Mas, às vezes, é aquilo que eu falo, repertório, não há necessidade de nós estarmos lendo livro. Sabe, se você tem tempo de ler livro, entenda bem. Olha a minha fala, eu não estou dizendo, gente, que o livro é desnecessário hoje, pelo amor de Deus, não. Inclusive, eu comprei um livro hoje para mim. Na verdade, comprei ontem, já chegou, eu só preciso pegar. Vou ler um livro agora sobre linguagem neutra. É um tema tão contemporâneo, né? Tem tanto professor falando besteira nas redes sociais, e até professores com os quais trabalhamos diariamente. E o livro é esse aqui, olha. Linguagem neutra, língua e gênero em debate. Na verdade, é uma coletânea, um ensaio aqui de artigos. Inclusive, vou ler sobre isso. Inclusive, linguagem neutra foi um tema de um concurso público de um vestibular no passado. E tema de concurso militar, inclusive. Então, fica a dica. Você precisa ler, sim. E quem não tem hábito de ler livros grandes, começa com livretos, né, com pockets, aquelas versões de bolsa, enfim. Mas o repertório, ele também é fruto do dia a dia. Ele é fruto também das suas vivências. E eu quero ler para vocês 3 exemplos de introduções. É só mesmo para desmitificar, é só para mostrar para vocês o quanto esse repertório pode ser algo simples. Tá bom? Eu quero ler para vocês essas 3 introduções. Caso o tema de domingo seja sobre algum eixo temático desse, fica a dica para vocês. Olha lá. Eu estou citando aqui o conto Chapeuzinho Vermelho. Olha lá. No conto Chapeuzinho Vermelho, Charles Perrault, escritor e poeta francês do século XVII, narra que o lobo, após devorar a avó da protagonista e vestir-se com as roupas dela, convidou o Chapeuzinho a despir-se e a deitar-se com ele na cama. Essa é uma das versões originárias do conto, gente. Nós temos a versão do Charles Perrault, nós temos a versão dos irmãos Grimm, nós temos umas versões de umas fábulas mais contemporâneas, como uma espécie de releitura, mas essa versão é a que imperou na Idade Média, tá bom? No fim da história, foi também dizimada pelo vilão. Nesse sentido, essa cena, metaforicamente, pode ser interpretada como uma tentativa de violência sexual por parte do agressor, o que no Brasil, infelizmente, é uma realidade relacionada aos atos libidinosos que envolvem crianças e adolescentes. A partir disso, podem-se citar a responsabilização da família e as insuficientes discussões sociais sobre o assunto como problemáticas atreladas à temática. Logo, é imprescindível analisá-los. Então, olha, eu peguei um conto e citei como repertório
para um tema de abuso de violência sexual infanto-juvenil. Tá bom? Uma vez eu trabalhei um tema em sala de aula sobre maus tratos aos animais. E, gente, um aluno citou aquela cantiga. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Eu morri. Eu morri com essa cantiga. É um repertório. Quem nunca ouviu essa letra de música? Sabe? Então, também, isso requer muita criatividade, tá? Então, esse exemplo de introdução aqui é para falar sobre violência sexual infanto-juvenil. Agora, bora ver aqui uma outra introdução. Essa daqui é para falar sobre a fome. Olha lá. O conto João e Maria, Irmãos Grimm, descreve a história de uma família que enfrenta a fome como problemática social. Como solução, o pai e a madrasta decidem abandonar os irmãos na floresta para alguém os recolher. Apesar de ficcional, a trama faz-se presente na realidade brasileira, na qual as desigualdades são explícitas e sustentam um quadro de pessoas desprovidas de alimentação. Nesse sentido, é válido mencionar a insensibilidade do corpo social e as precárias políticas públicas como aspectos referentes ao entrave. Portanto, torna-se pertinente debater e solucionar essa pauta no cenário do país. Aqui, eu estou citando um outro clássico da literatura para nós falarmos da fome, tá bom? Que é um tema diretamente ligado ao desemprego. E aqui nós temos o último, que é para falar sobre gravidez na adolescência. Olha aí, ó. Na versão original dos Irmãos Grimm, no século XIX, Rapunzel é presa ainda criança no alto de uma torre por uma bruxa terrível. Quando ela se torna adolescente, começa a receber a visita de um príncipe vizinho, engravida e dá luz a gêmeos pouco tempo depois. Nesse sentido, a gravidez infanto-juvenil não se limita ao campo literário, uma vez que nas últimas décadas essa ocorrência vem crescendo no país, chegando a ser considerada um caso de saúde pública. Assim, o rompimento de ciclos e os riscos à saúde apresentam-se como tópicos relacionados à temática. Por conseguinte, há, do verbo haver, há, artigo, necessidade de investigar esses fatores. Tá bom? Então, o primeiro exemplo aqui é um conto, segundo conto, 3 contos para trabalharem 3 temáticas diferentes. O que eu quero falar para vocês para finalizar nossa aula, eu criei uma turma para o concurso da SEMEC, né, para professores pedagogos e licenciados, em 2020. Em 2020, eu conheci uma moça, mãe de família, o nome dela é Thaís. E a Thaís, ela estava desempregada, mas não passava necessidade porque o esposo trabalhava, a mãe dela trazia todo um suporte financeiro também, emocional, psicológico. Só que a Thaís, ela era pedagoga, já era formada, já havia sido técnica em diversos órgãos da prefeitura. E quando ela soube que teria, né, o certame da SEMEC, ela se inscreveu. E foi um processo muito difícil, que durou anos, né? Porque o certame da SEMEC estava na iminência de ser cancelado, depois fechou o edital, teve a pandemia. Gente, ela passou por inúmeros entraves. Parecia assim que a prova não ia, parece que a prova não ia acontecer. E eu me lembro que bate o desânimo, né? Claro que bate o desânimo. Já pensou? Você investe tempo, você investe dinheiro, você investe saúde mental, você investe fé, você investe paciência, persistência, enfim, uma série de habilidades socioemocionais. E eu me lembro assim que quando ela foi para a prova, ela foi assim exausta e saiu da prova mais exaurida ainda. Mas assim, ela foi até o fim, ela terminou um ciclo, né? Ela fez parte das minhas 4 turmas que eu fiz de questões discursivas no meu curso. Na época, eu tinha mais tempo. Hoje eu não tenho muito tempo. Mas na época eu tinha tempo e elaborei várias turmas. E ela fez a prova e tal.
para o cargo de técnica, para ser coordenadora pedagógica, né? Resumo da ópera. Carol, a Thaís fez a prova. Ela teve uma boa nota na questão discursiva. Valia 20 pontos. Ela tirou 15. Muita gente não conseguiu passar de 15. Ela ficou com uma boa pontuação. E olha que o tema da redação não era redação, era questão discursiva. Então, questão discursiva é um formato diferente de tema de redação. É diferente. E assim, o nome dela saiu na lista de classificados. Depois passou mais um tempo, aí tinha a segunda fase, tinha a terceira... Enfim, entrega de documentação, nota, aquela loucura de etapa. Resumo da ópera. A Thaís está efetiva na Prefeitura Municipal de Belém, está com 200 horas no município, está muito feliz, com sorriso no rosto, vai fazer o concurso do Estado ano que vem, e sempre quando a gente conversa, ela relembra toda essa fase dela difícil, que hoje talvez seja a fase de muitas pessoas que estão aqui. Então, não é tempo de nós sermos movidos por sentimentos, porque sentimentos, eles são inseguros. Eu conheço uma autora que fala que sentimento vai e vem, são como ondas. Eles não trazem para nós senso de destino e de segurança. Pelo contrário, eles são traiçoeiros. Então, gente, vamos reforçar aquilo em que acreditamos. Eu desejo a todos uma semana abençoadíssima. Descansem, que todos vocês possam fazer essa prova. Lembrem-se de mim na prova. Lembrem-se do professor Hugo na prova. E, por favor, deem-nos um feedback no grupo ou nas redes sociais para falar como foi a prova. Porque a gente sofre junto a vocês. Eu não vou estar aqui em Belém nesse fim de semana. Estarei bem longe do Estado. Mas eu estarei em pensamento, em espírito e em verdade com vocês para essa prova. Estarei começando o meu domingo orando por todos os meus alunos, especialmente, porque eu quero que nós tenhamos grandes resultados e todos vocês fazem parte disso. Tá bom? Vou mandar esse slide posteriormente. Baixem-no. Leiam-no ao longo dessa semana, para que tudo seja refrescante na mente. É isso. É isso. Muito obrigado. A fala é sua, professor Hugo, seu lindo, maravilhoso. Obrigado, professor Joelso. Parabéns pela aula. Realmente, o Joelso, ele é muito diferenciado, porque, pessoal, eu comungo de uma situação que eu acho assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama. Cada um tem um talento, Joelso. Cada um tem um talento. Ninguém é melhor do que ninguém. E, muitas das vezes, o aluno, ele precisa buscar, encontrar esse talento e fazer com que esse talento se potencialize. Domingo agora, eu participei de um simulado com os nossos alunos, professor Joelso, e muita gente saiu arrasado do simulado e tal. Eu disse, não, gente, vocês aqui estão em teste. Esse simulado não foi um simulado fácil. A nota de vocês, no geral, é uma nota que eu vejo que há como vocês competirem por uma das vagas. Então, pessoal, é necessário que nesta reta final, tudo aquilo que foi feito nos meses anteriores, vocês potencializem as melhores energias, né, para que vocês consigam convergir essas energias para a hora da prova domingo. Tá? E eu tenho absoluta certeza, gente, que o resultado vem para aquele que faz a sua parte. Ok? Isso é muito importante. Gente, é o seguinte, eu iniciei a aula às 7 horas hoje de regime jurídico único, tem umas questões lá de regime jurídico único ainda para resolver, eu vou fazer uma gravação por fora e vou subir para o YouTube e vou deixar lá no meu canal essas questões para vocês acompanharem lá, tá bom? Eu queria agradecer aqui a presença de todos, né? Eu acho que esse momento é um momento importante que nós estamos passando aqui, no sentido de orientá-los, de fortalecê-los para essa prova. Tá? É uma prova, eu confesso para vocês que é uma prova que é
um divisor de água na vida de águas na vida de qualquer pessoa. Você realmente, sendo servidor do Ministério Público, você consegue viver com muita dignidade, principalmente hoje, no momento em que está muito difícil, né, gente? E vamos, sim, fazer a nossa parte, acreditar nisso, que esse resultado venha. A gente, além do concurso do Ministério Público, a gente vai ter aí também muitos concursos, não sei quem já viu aqui, alguém publicou aqui nos grupos, já saiu o edital de Paraupebas, vai ter o concurso do CPC Renato Chaves, tem TRT, tá? E Hugo, licença, tu vais abrir... Não, tu não, né? Nós vamos abrir alguma... eu tenho... Alguns alunos começaram a me procurar já TJ, Já, o TJ vai encerrar agora, tá? Então, o último concurso vai encerrar agora o prazo de validade, e aí nós vamos fazer um formato, a gente vai continuar assim, Joelson, né? Numa versão muito mais... a gente aprendeu muito com os erros, né? Todo curso, né? Existe essa margem de erro, a gente aprendeu muito com esses erros, e eu acredito que a gente vem numa versão mais híbrida, vai ter o cenário virtual aqui, mas sem a gente perder o contato presencial, que isso é importantíssimo, né? Aí o contato do professor Joelson Beltrão. Para quem não tem o meu canal no YouTube, procura lá, e também pode acessar meu Instagram, o do professor Joelson, @HugoMétodo, e a gente vai estar dando essas orientações, essas dicas, tá? Ainda tem muita coisa aí em redação, ainda tem muitas aulas aí que vão acontecer, né, até sexta-feira aqui no Método Curso Online, e a gente está fazendo essas revisões aqui. Amanhã vai entrar o professor Bruno Moreira, também ele é analista, aí quinta a gente tem uma aula de português, sexta uma aula de direito administrativo, reta final com o professor Paulo André, que ele é concursado do TJ, aí sábado a gente vai fazer um momento assim de uma dica final e tal, até onde, Joelson, onde tu estiveres, também tu vai entrar aí no sábado para dar fazer uma fala final rápida, assim, coisa rápida. E é isso, gente, contem com a gente, como o professor Joelson falou, né, nós ficamos aqui desse lado aflitos também, a gente quer que o resultado de vocês seja um resultado exitoso, é muito importante isso para a gente, e eu acredito muito em vocês mesmo. E, gente, nada é fácil, né? Eu contar aqui um pouco da história, a minha história de concurseiro foi bem punk, assim, sabe? Umas histórias assim, professor Gelson, bem trash, né? Olha, só para vocês terem ideia, eu cheguei a fazer 68 concursos, né? Claro, passei em vários, mas fiz muito concurso, né? Coisas assim até mesmo de tomar minha prova, aconteceu. Porque eu tinha a mania de ficar escrevendo a lápis para querer depois escrever, passar por cima, apaga e faz isso, e chegou na hora, não dava, e você perdeu o time ali, bate desespero e já era. Você pode ter anos de estudo, de preparação, mas é um erro que pode ser fatal, né? Já fui para local que não tinha água e fiquei me sentindo muito mal e não levei água, então a gente tem que ter essas cautelas, tá? Essas coisas básicas, elas precisam existir. Então, pessoal, é isso, queria desejar aí, né, uma boa noite para todos e vamos que vamos, contem com a gente. Um abraço, obrigado, professor Joelson. Depois a gente disponibiliza o resto das aulas lá no YouTube. Ok? Um abraço, gente. Tchau.